Então vamos continuar falando sobre a proteção espiritual. E esse já é o quarto vídeo que eu falo a respeito disso. Nos 3 vídeos anteriores, nós vimos que para estar sob a proteção divina, nós temos que ser uma pessoa temente a Deus. Temos que respeitar e obedecer o que o Senhor diz. Por quê? Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Nós já vimos isso. E já vimos também que não é o bastante saber que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Nós precisamos orar e confessar o que diz a Escritura. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos então dando voz à palavra de Deus. E é nessa hora que os anjos de Deus entram em ação para fazer cumprir a palavra que foi dita. Até aí nós já vimos. Já aprendemos também que o Senhor conhece todos os planos do inimigo. E ele nos adverte quanto ao que está sendo tramado contra nós. E como é que Deus nos adverte? Como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra, a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação da palavra, o Senhor fala ao nosso coração. E Ele nos mostra onde nós estamos errando, Ele nos mostra em que setor da nossa vida nós estamos facilitando as coisas para o inimigo agir. E tudo isso é com o intuito de nos livrar das ciladas do diabo. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa muito importante na vida do cristão, que é a vigilância. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem pessoas que estão sempre com problemas na vida, porque vivem sempre em busca do problema. Pessoas que não ponderam as suas atitudes, pessoas que não medem as consequências dos seus atos, pessoas que não pesam as suas palavras, que se envolvem sempre com coisas que não lhe dizem respeito, e pessoas que se metem em confusão o tempo todo. Pessoas que pensam, fazem e falam coisas que não deviam. Nós temos que parar de confessar a derrota, a enfermidade, o problema, porque senão nunca vamos nos ver livres dos problemas. Jesus disse, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então tem que aprender parar de falar besteira, tem que medir as palavras. E também ao que diz respeito à vigilância, Deus também está dizendo aqui que nós precisamos estar sempre vigilantes para não nos deixarmos contaminar com as modernidades e os costumes deste mundo. O fato dele ter dito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nos dá a entender que ele se referia às coisas que envolvem o nosso corpo, os prazeres da carne. Ele disse que deveríamos orar para que a nossa mente não fosse tomada pelos desejos mundanos. Ao ser acometido de um desejo qualquer, ou quando nós recebemos alguma proposta, quando somos convidados para participar de algum evento, antes de aceitarmos qualquer convite, qualquer proposta, ou nos entregarmos a qualquer forma de prazer, temos que consultar o que a Bíblia diz a respeito. Se esse convite é uma coisa que você sabe que Deus não aprova, mesmo que isso vai lhe dar muito lucro, muito prazer, mesmo que seja algo que mexa com você, recuse. Entre em oração diante de Deus, condene aquilo que a Bíblia condena, repreenda em nome de Jesus, feche os ouvidos para aquela proposta. Porque se você cair em tentação, vai se sujar no mundo espiritual. E isso é tudo o que o inimigo precisa para ganhar força contra você. Porque ele sabe que se você desrespeitar a palavra do Senhor, o anjo do Senhor vai se afastar de você. E então ele vai poder fazer contra você aquilo que ele mais sabe fazer, que é roubar, matar e destruir. Eu terminei o último vídeo falando sobre Daniel, que por ser uma pessoa temente a Deus, ele se recusou a contaminar com as guloseimas do palácio do rei.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia tomado Judá e levou o povo cativo para ser escravo na Babilônia. E Daniel foi escolhido junto com mais 3 amigos para servir no palácio do rei. Esse é aquele mesmo Daniel de quem nós já falamos, que interpretou os sonhos do Nabucodonosor e do filho dele. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. Mas não que Daniel fosse um sábio, um mágico, não. Ele era uma pessoa como eu e você, com um detalhe: ele era temente a Deus. E nós precisamos ser assim também. Mas alguém pode dizer: poxa, mas se Daniel era temente a Deus, por que Deus permitiu que ele fosse levado para ser escravo do rei Nabucodonosor? Às vezes, a nossa incredulidade faz com que a gente duvide da bondade e da justiça do nosso Senhor. Mas tenha uma certeza de uma coisa: Deus é bom e justo. Então veja o caso de Daniel. Junto com o povo de Judá ele foi levado, mas Deus fez com que ele achasse graça aos olhos do rei, de modo que ele foi exaltado e colocado como o 3º em autoridade no reino, ficando somente abaixo do rei e da rainha. Deus permitiu que ele fosse levado como escravo, mas ali ele foi exaltado, foi colocado como a 3ª pessoa com mais autoridade em todo o reino. Então, vamos pegar o início da história para você entender. Está escrito em Daniel, no 1º capítulo, do versículo 1 ao 8, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para trabalharem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou que fossem alimentados das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes anos pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael chamou de Mesaque, e a Azarias chamou de Abidnego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Veja que foram levados da Babilônia para servir no palácio do rei como escravos. Então escolheram 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos trocou o nome deles do jeito que ele queria lá. Daniel ele chamou de Beltesazar. Ananias ele chamou de Sadraque. Misael ele botou o nome de Mesaque. E no Azarias ele chamou de Abednego. Mas Daniel propôs não se contaminar com as iguarias do rei. O rei tinha determinado que dessem a eles da comida dele e do vinho dele. Porém, Daniel e seus amigos resolveram: nós não vamos nos contaminar com isso. Então é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Não que a comida do rei tivesse envenenada, não. Mas eles tinham o costume deles. E ele não quis fazer parte das coisas do Nabucodonosor, porque aquilo ali era um outro povo, ele não quis se contaminar com as coisas deles. Então ele propôs no seu coração:
E aí ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse que eles não se contaminassem com aquilo. Daniel estava cuidando em ser santo, isso é, separado para servir a Deus. O que isso significa? A palavra santo significa separado para servir ao Senhor. E por esse motivo ele pediu então ao chefe dos eunucos que lhe permitisse comer apenas legumes. E Deus fez com que ele achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e foi permitido para ele assim. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção é isso, que nós temos que agir desta forma. Não que você não vá comer a comida que te der, não é isso. Você tem que decidir no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, com as coisas mundanas. Você tem que escolher não se contaminar com essa impureza que tem no mundo. Nós temos que ser separados para podermos ser usados por Deus no momento certo. Então essas modernidades, isso tudo que o mundo diz que é normal, que as pessoas fazem como se fosse uma coisa normal, não foi feita para o Filho de Deus. Não podemos nos contaminar com essas atitudes. Jesus disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles 4 jovens que decidiram não se contaminar. Todos foram colocados em cargos de honra no reino do Nabucodonosor e do seu filho. E como é que Deus honrou Daniel e os seus amigos? Está escrito aqui em Daniel capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos, e em toda a matéria de sabedoria e discernimento a respeito da qual lhes perguntou o rei, e este os achou 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E o que vem depois disso você já sabe. Eu já contei no primeiro vídeo. Nabucodonosor teve um sonho que foi interpretado por Daniel. Depois o filho do Nabucodonosor também teve um sonho, Daniel interpretou, e tudo aconteceu conforme a interpretação. Então o rei fez dele, Daniel, o terceiro em autoridade no reino. Aquele jovem que havia sido levado como escravo, Deus elevou ele e exaltou ele de forma que ele foi o terceiro em todo o reino. Mas aconteceu com Belsazzar conforme o sonho que Daniel havia interpretado, que era Belsazzar, o filho do rei, depois de Nabucodonosor, ele morreu. Então vieram os medos e os persas e tomaram o reino. E Dario foi então o novo rei da Babilônia. E no capítulo 6 do livro de Daniel, nós lemos que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, isso é, governadores de província, que estivesse sobre o reino, e sobre eles o rei colocou então 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, a fim de que esses governadores lhe dessem conta de tudo o que acontecesse em cada província, para que o rei não sofresse nenhum prejuízo, nenhum dano. Então mesmo Daniel se destacava dentre os outros presidentes e os governadores, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituir ele sobre todo o reino. Então veja aí como é que Deus honra aquele a quem lhe serve. Alguns anos atrás ele havia sido levado para ser escravo no palácio do rei. De repente ele se torna o terceiro homem mais importante de toda a Babilônia, e agora ele estava sendo cogitado pelo novo rei para assumir o governo de todo o reino. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus quando ele contou aquela parábola dos 10 talentos. Quando ele disse: porquanto foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E era exatamente isso que estava acontecendo com Daniel. Daniel havia sido fiel em não aceitar se contaminar, mas agora ele estava sendo honrado diante de todos.
Eu sei que você já deve estar pensando aí, mas o assunto desse vídeo não era proteção espiritual? Sim, eu sei, mas eu não posso deixar de mostrar para você que além de proteger, Deus também prospera. Mas vamos então falar da proteção espiritual. O rei Dario constituiu então governadores de cada província e colocou Daniel como maioral sobre eles. E o que aconteceu então? Os governadores e os presidentes ficaram com inveja de Daniel. Vamos ler o que diz a Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 4 ao 9. Está escrito assim: Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem falta. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. E então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer pessoa que por espaço de 30 dias fizer uma petição qualquer, a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Então veja bem, aqueles homens sabiam que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia, como era costume dos judeus, voltado com o rosto para o local onde Salomão havia construído o templo. E então eles estavam com inveja de Daniel e queriam destruí-lo antes que o rei resolvesse colocar Daniel sobre todo o reino, porque o rei já pensava em fazer isso. Então eles armaram um laço contra a vida de Daniel. Por inveja, armaram um laço. Foram até o rei e falaram: apareceu bem para a gente que o senhor fizesse um interdito, uma lei aqui, um decreto, que ninguém mais possa pedir nada para Deus nenhum, nem para homem nenhum, a não ser para o Senhor. E o Senhor assina esse decreto para que não seja revogado. E o rei foi na conversa deles e fez esse decreto. Mas então, o que foi que Daniel fez? Quando Daniel ficou sabendo disso, o que ele fez? Ele ficou bravo? Foi lá brigar com eles? Nada disso. O versículo 10 diz que quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. Então aqui tem uma outra coisa que nos chama a atenção. Daniel foi orar como ele costumava fazer. Ele não foi orar somente porque estavam tramando contra ele, não. Já era costume dele orar 3 vezes por dia. Muito diferente de certas pessoas que se lembram de Deus só na hora que a coisa fica preta para o lado delas, né? Ele era um homem temente a Deus, que respeitava a palavra, que orava constantemente. Isso também é um ensinamento para nós. Mas então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E depois eles foram na presença do rei e lhe perguntaram, dizendo: não é verdade, ó rei, que assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Então aqueles invejosos
viram que Daniel estava orando, correram lá para falar com o rei. Não, o senhor não assinou um decreto que não pode ninguém pedir nada para ninguém? Então o rei respondeu e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então eles disseram para o rei: pois esse Daniel, que é dos exilados de Judá, ele não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele vai lá e faz a sua oração para o seu Deus. Então, quando o rei ouviu isso, o rei ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. E diz a Bíblia que o rei ficou até o pôr do sol tentando achar uma forma para livrar Daniel. Mas então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar? Então o rei deu ordem para que trouxessem Daniel, e o trouxeram, e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, uma outra coisa aqui a se observar. Daniel não servia a Deus só de vez em quando. Ele servia continuamente. O que é servir continuamente? É servir sempre. Você está em casa, você está servindo. Está no trabalho, está servindo. Está no teatro, no cinema, na escola, está servindo. E o que é servir a Deus? É obedecer a sua palavra. Não importa onde você esteja. Não importa qual seja a hora do dia ou da noite, qual a situação que você está passando. Se você serve a Deus, você obedece a palavra dele em tudo. Romanos 6,16 diz: não sabeis que sois servos daquele a quem vos apresentardes para obedecer? Sois servos desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então a pessoa que diz que serve a Deus, mas está sempre se desviando da palavra, está sempre escorregando, está sempre caindo em pecado, essa pessoa ainda não é um servo, uma serva de Deus, não é? Jesus disse que o Pai honraria a quem o servisse. Mas é preciso servir continuamente, como Daniel fazia. Mas então, voltando aqui, o rei gostava de Daniel, mas nem mesmo o rei podia revogar a lei que ele havia assinado. Ele tinha sancionado uma lei que não podia ser revogada, nem por ele. Então, ele ficou muito triste, mesmo assim teve que mandar trazer Daniel e julgar ele na cova dos leões, porque era o decreto que ele assinou. Mas, ao mesmo tempo, o rei estava esperançoso de que o Deus de Daniel pudesse livrá-lo. O rei tinha essa esperança. Certamente, o rei já devia ter ouvido a respeito do Deus de Israel. Como rei, ele não era uma pessoa desinformada. Ele já devia ter ouvido falar das maravilhas que Deus já havia feito. E ele disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E jogaram então Daniel dentro da cova dos leões. E fecharam a cova. Está escrito no versículo 17: e uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que ninguém pudesse ir lá para tirar o Daniel da cova. E depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não permitiu que trouxessem à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Bom, então toda aquela noite o rei não dormiu. Ele perdeu o sono. E quando amanheceu o dia, ele foi correndo na cova saber o que tinha acontecido com Daniel. Na esperança, claro, de que Deus pudesse ter livrado a Daniel. Então diz aqui no versículo 19: então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, ele chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso
que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então você vê que ele tinha uma esperança de que Daniel estava vivo. Porque senão ele não ia chegar lá e falando com Daniel. Ele sabia que tinha julgado ele na cova dos leões. E, pela lógica, os leões já haviam devorado, não deveria ter nem cheiro de Daniel ali. Mas o rei tinha essa esperança de que Daniel estava vivo. No fundo, ele cria que Deus podia ter livrado Daniel. Então ele foi e falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar? E então Daniel falou de dentro do buraco, dizendo: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou, ele ficou maravilhado de ouvir a voz de Daniel. Ele mandou então que tirasse Daniel da cova dos leões imediatamente, e não se achou em Daniel nenhuma lesão, porque ele havia confiado no seu Deus. Meu irmãozinho, confie em Deus. Minha irmãzinha, não deixe de confiar no Senhor. Não importa o grau de dificuldade que você esteja passando. Não interessa o tamanho do problema que se levantou contra você. Não importa o quão feroz seja o inimigo. Não interessa o quão grave seja o mal que está te atacando. Deus continua o mesmo. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Não se suje com pecado. Venha para Jesus, entregue-se a Ele. Busque servir a Deus continuamente. Obedeça a palavra. Tenha uma vida de oração e sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Ele não somente protege e livra os seus servos, como também ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é, ele recompensa a pessoa que confia nele e o busca de todo o coração. E quanto àquelas pessoas que não respeitam a Deus, a estes também ele dá a justa recompensa. Veja o que aconteceu com aqueles homens invejosos que intentaram contra a vida de Daniel. Está escrito no versículo 24. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes despedaçaram todos os ossos. Meu camarada, por estes e outros motivos é muito bom servir a Deus. O rei Dario tinha antes ouvido falar do Deus de Daniel. Tanto que quando ele mandou que jogassem a Daniel na cova dos leões, isso por causa do decreto que aqueles homens invejosos tinham feito ele assinar e não podia mais ser revogado, ele falou: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até certo ponto, o rei Dario cria no Deus de Daniel. Cria com uma esperança de que Deus livraria Daniel por tudo aquilo que ele já havia ouvido falar do Deus de Daniel. Mas quando ele viu que Deus havia mesmo livrado Daniel, então, meu amigo, ele ficou maravilhado. E diz aqui nos próximos versículos que então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, dizendo: faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E sabe o que aconteceu depois disso? Diz a Escritura que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa.
Eu vou orar com você que quer servir a Deus continuamente. Esse Deus Todo-Poderoso. Porque só Ele tem o poder para te livrar de todo mal. Então, se você quer servir continuamente a esse Deus poderoso, então feche os olhos, põe a mão no seu coração e diga assim para Ele: Senhor Deus, eu quero te servir continuamente, pois sei que só o Senhor é o único Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o quanto neles há, e que não há outro Deus que possa livrar. Por esse motivo eu venho a Ti em oração, e em nome de Jesus eu entrego a Ti a minha vida, a minha família, a minha casa e todos os meus sonhos eu coloco agora nas Tuas mãos. E te peço, envia o Teu poder sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre todos os meus caminhos e sobre todos os meus familiares. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Assim seja. Agora fique em silêncio, eu vou orar por você. E o anjo de Deus vai passar aí onde você está. E pode ter certeza que ele vai fechar a boca do leão. E você vai sentir a presença dele aí junto de você. Mas não abra os olhos. Concentre a sua fé, porque esse mal que está te consumindo, este problema que se levantou contra você, vai ser destruído agora. Feche os seus olhos, deixe eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu começo essa oração amarrando todo o espírito do inferno que está tirando a paz dessa pessoa, o espírito do desemprego, da dificuldade financeira, o espírito do erro que não deixa essa pessoa se firmar em santidade, esse demônio que está sempre fazendo com que essa pessoa se suje com o pecado. Eu amarro agora, eu mando que solte a vida dessa pessoa, você, espírito de enfermidade, de dores, de mágoa, de tristeza, de desespero, de angústia. Eu proíbo você de continuar afligindo essa pessoa. Em nome de Jesus eu mando que você desaloje daí, saia dela, o demônio que causa enxaqueca, essa dor de cabeça que não cessa, a dor nos olhos, a dor nos ouvidos, o problema nas vias respiratórias, o problema na garganta, você que causa laringite, a faringite, você que está agindo nas glândulas tireoide. Eu mando que saia em nome de Jesus, está amarrado agora, não vai continuar. Você que faz esse nariz entupir com frequência, você que causa tosse, o catarro, você que faz essa pessoa engasgar com frequência, sai agora dela, em nome de Jesus. Eu proíbo que continue o problema nos ossos, nas articulações, nos nervos, nos tendões, nos músculos. Eu mando embora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu mando embora também toda a inflamação, toda a infecção, todo vírus, bactéria que se alojou nesse corpo. Sai todo o mal agora, saia toda a anormalidade, todo o problema no sangue, você que está fazendo cair a taxa de ferro no sangue, o nível... os parâmetros todos estão incorretos, eu te amarro agora, vai sair, vai normalizar agora, o problema no estômago desapareça, o problema nos intestinos, no pâncreas, no útero, no ovário, nas trompas, na próstata desse meu irmão, o problema que se alojou nesse corpo, que está causando dores, alergia, caroço, vai embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés, toda a força do inferno, todo envolvimento maligno, todo o espírito das trevas, eu mando que deixe essa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai! Pai, coloco essa pessoa diante de Ti. Seja sobre ela a Tua misericórdia, e a Tua proteção, e a Tua bênção. Levante as suas mãos agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Diga graças a Deus. Assim seja.